Exultemos no Senhor, exultemos em Cristo Salvador. Vive na sua igreja, leva os homens para a paz. Aleluia, 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 aleluia. Exultemos no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que necessitamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Se algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela Pascom da nossa querida paróquia, estamos aqui como família de Deus, desejosos de nos alimentarmos da palavra e da Eucaristia, para melhor servir o Senhor nos irmãos e viver bem, com intensidade, a semana que hoje começa. A liturgia da palavra deste 17º domingo do tempo comum nos fala sobre a oração. Nós sabemos o que significa orar. É falar com Deus. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Falar com Deus, do mais profundo do nosso ser. Entrar em intimidade com Ele, para dele receber os seus favores e as suas bênçãos. A oração na nossa vida precisa ser perseverante. A palavra hoje fala em persistência. A mesma persistência de Abraão, que tentou diante de Deus fazer uma intercessão
para que Sodoma e Gomorra não fossem destruídas. Nesta, entre aspas, negociação oracional de Abraão para com Deus, a conversa era se existia algum justo. Nós precisamos entender essa perseverança de Abraão e repeti-la também nos nossos momentos de oração diante de Deus. Às vezes, nós não somos perseverantes no nosso diálogo com o Senhor. Eu não sei onde nós o colocamos na escala de valores, na hierarquia de valores da nossa vida, onde é que Deus está? Se nós fôssemos coerentes enquanto filhos dele, poderíamos fazer uma pequena e rápida comparação ou análise. Quantas vezes eu olho o aparelho celular durante o dia e à noite? Quantas vezes eu abro a palavra de Deus para me alimentar dela? Tem gente que não deixa nem o aparelho celular descarregar, que é na tomada, e com medo que descarregue. Mas a Bíblia já está há muito tempo descarregada da sua atenção e da sua vida. E é por isso que a gente fica perdendo o norte, o rumo, o prumo da vida. Porque ao invés de nos alimentar da palavra, que nos convida à oração, nós nos afastamos dela. Hoje a liturgia nos faz questionar qual tipo de oração que nós estamos fazendo em relação a nosso Senhor. Que tipo de diálogo nós estamos tendo com Ele? Porque a oração é um diálogo. Na oração, a gente não utiliza simplesmente fórmulas pré-fabricadas. A oração precisa ser um momento de intimidade nosso com Deus, e essa intimidade, estas palavras, estas súplicas devem sair do mais profundo do nosso ser. E é tão bom quando a gente faz uma oração assim, quando a gente fala e a gente escuta a voz de Deus no coração da gente. Este exemplo nosso Senhor deixou aos seus discípulos. Eles ficavam admirados, porque Jesus passava horas a fios, até a madrugada, falando com o Senhor. Jesus não ficava olhando o tempo, como muitas vezes a gente olha. Uma missa, meu Deus do céu, vez por outra vejo alguém olhando o relógio ou o celular. Não sei se estão vendo a mensagem de outros, ou é se Deus está mandando alguma mensagem naquele momento para o celular dessa pessoa. Eu não sei. Aquele incômodo, aquela vontade que logo termine. Eu não quero mais falar com o Senhor. No dia em que nós transformarmos a Eucaristia em Kairos, em tempo da graça, e deixarmos de ver a Eucaristia como Cronos, tem que terminar nesta hora. Quando a gente começar a entender que é Kairos, nós sairemos renovados e revigorados. Deus quer nos falar. Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus ensina a oração que todo mundo sabe fazer, rezar, o Pai Nosso. Interessante que Lucas apresenta apenas 5 elementos nesta oração. Mateus apresenta 7, plenitude. Mas Lucas consegue dizer, olha, Jesus falou assim, quando vocês forem rezar, rezem, Pai, santificado seja o teu nome.
Como é que a gente santifica o nome de Deus? Isso que está acontecendo agora. A nossa presença na igreja para juntos celebrarmos a Eucaristia é santificar o nome de Deus, santificar este dia, o domingo. É dia do Senhor. É por isso que a gente santifica o nome de Deus participando da Santa Missa. Santificado seja o teu nome. Tem gente que reza o Pai Nosso, mas nunca botou o pé numa igreja para participar de uma missa aos domingos. Como é que você santifica? Da boca para fora? A gente tem que santificar o nome do Senhor na prática. O segundo elemento, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. O pão material e o pão da Eucaristia. Nós precisamos da Eucaristia. Precisamos alimentar o corpo, mas precisamos, sobretudo, alimentar a nossa alma. O terceiro elemento fala sobre o perdão. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Eu sempre digo e continuo a dizer, o Pai Nosso é para quem perdoa. Ninguém pode rezar o Pai Nosso se não perdoar, porque é uma contradição. Eu digo, perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, então eu estou rezando à toa. Rezar o Pai Nosso nos compromete em mudar atitudes. Pedir perdão para perdoar. E a gente precisa entender isso. E a partir daí, não nos deixes cair em tentação. Precisamos estar enxertados em Cristo Jesus. Não só observando, admirando as atitudes dele, os momentos oracionais de nosso Senhor, mas nós precisamos imitá-lo. Precisamos imitar aquele que nós seguimos, que é Jesus. E o que ele nos diz hoje sobre a oração seguinte: portanto, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. É a oração. A gente quer receber sem pedir, a gente quer entrar com a porta fechada. A oração nos lança nessa dinâmica de pedido, de procurar, de bater, e ninguém jamais bateu no coração misericordioso de Deus para que esse coração não se escancarasse à nossa disposição. Todos que batem no coração misericordioso de Deus, no coração misericordioso de Jesus, esse coração se escancara para dizer: o que você quer? Você é filho. Ora, qual é o pai que quando o filho pede um pão dá uma cobra, um ovo dá um escorpião? Se vós que sois maus podeis dar as coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Deus só nos dá coisas boas. Façamos da nossa vida de oração uma verdadeira intimidade com Deus. Não tenhamos medo de Deus. Quando a gente contempla os 150 salmos, a gente percebe, são orações. São orações que partiam da necessidade destes salmistas. Partiam da convivência, do cotidiano desses salmistas, da vida deles, da aflição, das alegrias, das angústias, das doenças. E eles faziam os salmos para dizer: eu estou tão íntimo de Deus que eu estou falando com Ele verdadeiramente. E quando você perceber que tem dificuldades de utilizar palavras, em silêncio, como nos dizia São João Maria Vianney, olhe para Ele e Ele olha para você, basta. Só faça silêncio. Mas não é o silêncio como ausência de barulho externo, silêncio na alma. Eu posso estar calado aqui, mas pensando em 1000 coisas. Um bombardeio na minha cabeça. Quando a gente fala em silêncio, é silenciar a alma para escutar a voz de Deus.
para sentir a presença de Deus em nossa experiência de oração. Melhoremos a nossa intimidade com o Senhor. Sigamos caprichosamente os ensinamentos de Jesus. Vamos rezar o Pai Nosso com consciência. Cada palavra proferida no Pai Nosso, que a gente possa refletir. Semana toda, vá dividindo cada expressão do Pai Nosso. E vamos ver se nós estamos dentro ou estamos distante destas orientações de nosso Senhor. Que a nossa vida de oração melhore cada vez mais. Quanto mais melhorar a nossa vida de oração, mais intimidade com Deus nós estaremos. Que assim seja.